Seja o nome do Senhor Jesus, toda honra e glória ao nosso Deus. Meus irmãos, quero convidá-los para nós retornarmos ao texto que foi lido no início desta celebração, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. E hoje nós estamos aqui com a finalidade de nos apresentarmos perante a mesa do Senhor em cumprimento a uma ordenança que foi dada pelo próprio Senhor Jesus, de que repetíssemos esse ato até a sua volta, a chamada Santa Ceia. Entretanto, nos últimos dias, nas últimas semanas, tem sido uma prática nossa estarmos refletindo e sendo alimentados acerca do tema avivamento. Avivamento, irmãos, é um dos temas centrais, um dos temas basilares, dos pilares, assim, dos alicerces da vida da Igreja do Senhor. Na verdade, eu diria que assim como o ser humano, ele vive em busca de felicidade, ele vive em busca de realização, as igrejas, elas vivem em busca de avivamento. O problema está no conceito que nós temos do que seja avivamento. Hoje, eu gostaria que nós falássemos sobre o avivamento como sendo uma realidade presente na mesa do Senhor. A mesa do Senhor, um lugar de avivamento. O texto de Filipenses 2, ele nos ajuda a entender isso. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, prosseguindo, completai o meu gozo, ou minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Amém? Irmãos, isso tem tudo a ver com a mesa do Senhor, isso tem tudo a ver com Santa Ceia. Os irmãos sabem que o momento em que Jesus, ele estabelece e determina que os apóstolos preparassem a ceia, que seria a última que eles iriam celebrar, Jesus tinha uma finalidade muito clara ali. Era um momento de grande tensão, era um momento definitivo, eram ali as últimas cenas do ministério terreno do Senhor Jesus. Era ali naquele lugar que iria se revelar um dos aspectos mais sombrios até, de toda aquela trajetória que trazia o Senhor Jesus, desde o anúncio do anjo à sua mãe, até a sua ascensão aos céus, que era o momento da revelação daquele que estava introduzido entre os apóstolos, mas que em verdade não era um deles. Não era, na verdade, alguém que havia passado pela experiência do novo nascimento. Judas Iscariotes, irmãos, não foi alguém que acidentalmente se tornou o traidor do Salvador. Ele já era alguém que demonstrava, ele já era alguém que carregava no coração características que o qualificaram para ser o traidor em cumprimento à profecia que já havia sido feita séculos antes da vinda do Senhor Jesus. E foi na mesa do Senhor, foi naquele exato momento sagrado, importantíssimo, e já o era naquela época, que foi exposto o traidor. Foi exposto aquele que não estava em harmonia, não estava em consonância com tudo aquilo que se esperava de alguém que professava servir ao Senhor e ser um apóstolo seu. É que diante da mesa do Senhor, irmãos, não dá para prevalecer nenhum tipo de maquiagem espiritual. Aqui, nesse momento, nesse lugar, nessa hora, todo teatro religioso cai por terra. Toda tentativa humana de tentar passar uma imagem de alguma coisa que não corresponde com a realidade íntima, não sobrevive a um momento como esse. Vejam, meus irmãos, que Jesus conduziu essa situação envolvendo Judas durante todo o processo do seu ministério, mas quando chegou na mesa, aquilo não pôde mais continuar. Ali era a última cena da traição. E vocês lembram do que Jesus disse para Judas? É com um beijo que você trai
o Filho do Homem. Que gesto contraditório, né, irmãos? Existem expectativas, existem metas, existem alvos que nós precisamos alcançar como quem de fato tem um relacionamento com Deus. Paulo diz aqui alguma coisa que para ele era o que se esperava, era o alvo, era o patamar que se esperava de um verdadeiro cristão. Mas ele faz um apelo, né? Ele afirma que se existe alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, e se realmente aqueles irmãos têm algum afeto por ele, ou alguma compaixão por ele, que fosse completada a alegria que ele já sentia pela vida daqueles irmãos. Nós fomos muito bem instruídos aqui pelos servos de Deus que passaram por aqui no último final de semana, de que a completude é uma continuidade de algo que já vem em processo. O que se completa não é o que vem do zero, é alguma coisa que já está presente. Paulo não está criticando essa igreja, Paulo não está recriminando esses irmãos, Paulo não está desmerecendo esses irmãos, não está afirmando nada que os ataque. Ele até está elogiando, porque ele diz: completem. Ou seja, vocês já estão fazendo, vocês já estão procedendo bem. Eu já consigo ver em vocês vestígios, sinais inequívocos de que de fato existe um compromisso com Cristo aqui, que o Espírito de Deus está aqui, mas eis que hoje eu quero fazer um apelo para vocês, eu quero fazer um pedido de todo o meu coração, de toda a minha alma: por favor, completem a minha alegria. Eu já estou feliz, mas por favor, completem essa alegria. Falta ainda alguma coisa, existe algo que, se realmente acontecer entre vocês, eu vou poder agradecer a Deus e dizer: Senhor, a missão está cumprida. De fato, tudo aquilo que eu sonhei, pelo que eu orei, pelo que eu me dediquei em prol desta igreja na cidade de Filipos, finalmente se completou, se consolidou. E o que era isso, irmãos? É o que ele explica na continuidade do versículo 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Paulo condicionava, meus irmãos, o alcance pleno, a plenitude da sua alegria naquela igreja, se aqueles irmãos sentissem a mesma coisa. Vejam bem, irmãos, sentir é um aspecto sensorial, não tem nada a ver com espírito aqui, isso aqui é alma, é sensação, sentir. Paulo compreendia, movido pelo Espírito de Deus, que a igreja ela deveria ter o mesmo sentimento, ela deveria pulsar o coração numa mesma cadência. Não deveria ser uma igreja, meus irmãos, na qual se identificassem sentimentos diversos, olhares diversos, tendências diversas. Ainda que nós, como seres humanos, somos por natureza diversos, porque cada um de nós tem característica própria, cada um de nós tem personalidade própria, a gente consegue realmente, quanto mais a gente convive com as pessoas, a gente consegue de fato perceber que elas têm uma universalidade totalmente sua. Mas ainda que isso de fato exista e a gente deva compreender a particularidade de cada um, alguns são mais calados, introspectivos, outros são mais expansivos, comunicativos, e por aí vai, dentro dessa diversidade. Mas ainda assim, Paulo diz que é possível a gente sentir a mesma coisa. Os irmãos imaginam a gente estar num momento como esse aqui, onde louvamos ao Senhor, um momento como esse aqui, onde nós aqui já compartilhamos de uma série de situações que alegram o nosso coração. Eu repito, daqui a pouco, se Deus quiser, iremos ver um vídeo aqui, resumindo o quanto nós nos alegramos nesses últimos dias, e alguns estarem felizes com isso, alguns estarem glorificando a Deus por isso, e outros não. Alguns estarem radiantes diante de Deus, por tudo que Deus tem feito entre nós, e outros completamente indiferentes a isso. Alguns estarem transbordando de gratidão, de felicidade: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Você sabe, irmãos, tem gente que por uma bênção, por uma única bênção, passa o dia inteiro glorificando a Deus. Tem gente que recebe 150 no dia e não agradece por uma.
Duas pessoas, dois sentimentos diferentes. Paulo diz: meus irmãos, completem a minha alegria, por favor, sintam a mesma coisa. Tenham um coração agradecido a Deus. Sejam felizes na mesma proporção. Sejam comprometidos no mesmo nível. Que não haja distorções, que não hajam antagonismos nesse sentir. Sabe, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. O sentir é como se fosse uma força energética do ser humano. Você consegue perceber uma pessoa que não sente? Vou dar um conselho aqui para os irmãos: não ande com um pessimista. Não ande com pessoas que não sonham como você. Não ande com pessoas que o tempo inteiro estão realçando apenas aspectos negativos das coisas, ou projetando que não dará certo por isso ou por aquilo. A palavra de Deus, ela diz que é impossível agradar ao Senhor sem fé. E essa mesma palavra explica o que é fé. É um firme fundamento acerca das coisas que não se veem. E o que é acreditar numa coisa que eu não vejo, irmãos? Senão um grande otimismo, senão uma grande pujante esperança reinando, jorrando dentro do meu coração. Cristão, servo de Deus, não é pessoa que anda com a cara para baixo, derrotado, reclamando, murmurando, vendo ponto negativo em tudo, achando que não vai dar certo. A palavra do cristão é uma palavra de vitória, de êxito, de triunfo, por onde quer que ele ande. Estamos falando aqui de uma igreja presente num contexto de perseguição. Era muito fácil ver pontos negativos no contexto desses irmãos. Mas Paulo diz: irmãos, tenham todos o mesmo sentimento. Sintam a mesma coisa. Deus dará vitória. Alguém tem dúvidas de que essas portas foram abertas por Deus há 25 anos atrás para a pregação do Evangelho aqui? Se não tivesse sido, irmãos, isso aqui já tinha sucumbido. Porque todos os segundos, desde que a palavra de Deus começou a ser pregada aqui, o inferno tem trabalhado para impedir o crescimento e o desenvolvimento desse trabalho. Então, se ele chega até aqui e celebra 25 anos de vitória, isto é prova contundente de que não é obra de homem, é obra de Deus. E, portanto, temos todos os motivos do mundo para sermos um povo feliz, um povo grato, um povo que reconhece que a mão de Deus opera entre nós. Paulo ensina isso aos nossos irmãos filipenses. Meus irmãos, completem, por favor, a minha alegria, sintam a mesma coisa. No verso 2 ainda, ele diz: tendo o mesmo amor. Vejam bem, meus irmãos, Paulo não está falando aqui, tenham amor. A recomendação não é amem, não é isso. Existem outras passagens bíblicas que são claras. Amém. Jesus, por exemplo, fala isso. Amai-vos uns aos outros. A expressão amai-vos, na língua portuguesa, é um imperativo afirmativo. Traduzindo, é uma ordem. Amai-vos é uma ordem. A Bíblia não diz: meus irmãos, orem ao Senhor para que Ele faça com que vocês se amem. Não, a Bíblia diz: amem. O Senhor Jesus está dando uma ordem: amem. Mas não é isso que está sendo dito aqui. Paulo está falando: meus irmãos, completem a minha alegria. Primeiro, sintam a mesma coisa. E segundo, tenham o mesmo amor. Isso é um desdobramento um pouco diferente de simplesmente amar. O que Paulo está dizendo aqui é que tem uma possibilidade de eu amar de um jeito e a possibilidade do meu irmão amar de outro jeito. Existe a possibilidade de eu ter uma ideia de que eu estou amando e de repente o meu irmão ter uma outra ideia de que ele está amando, e talvez nem eu esteja e nem ele esteja, e ambos estejamos enganados com respeito ao amor que supomos que temos um pelo outro. Paulo diz: muito cuidado com o que você chama de amor. Amem de verdade e tenham o mesmo amor um pelo outro. Do jeito que você é amado, ame também. O nome que nós podemos aplicar para isso é reciprocidade, proporcionalidade em devolver aquilo que se recebe.
Os irmãos sabem qual é um dos piores, mais nefastos defeitos que pode existir na alma humana? É a ingratidão. Quantas vezes nós temos recebido, mas não temos dado? Quanto nós temos, meus irmãos, angariado dos céus ao longo de toda essa nossa caminhada com Cristo Jesus? Os irmãos sabem, eu conheço muita gente que desistiu da fé, muita gente. Já são muitos anos que eu estou na vida cristã e eu vi muita gente desertar, abandonar, pular do barco, como se diz. Mas mesmo esses que desistiram, nunca ouvi nenhum deles fazer uma afirmação do tipo: Deus me enganou. Fazer uma afirmação do tipo: Jesus mentiu. A palavra se equivocou. Aqueles que saem porque não souberam lidar com os problemas que viveram dentro desse universo de relacionamento cristão. Saem por mágoas, saem por desapontamentos, saem porque as coisas não foram do jeito que elas queriam que fossem, saem porque se sentiram injustiçadas, se sentiram machucadas. Bom, há muitas vertentes que explicariam isso, mas nenhuma dessas pessoas pode afirmar: Deus não foi bom para mim, Deus não me abençoou. Irmãos, Deus é tão bom que você pode questionar até uma pessoa que vive de maneira ímpia no mundo e ela vai lhe dar uma lista de bênçãos que ela atribui a Deus. O que dizer de nós que temos dito para o mundo que o servimos? A palavra do Senhor diz em Salmos que Deus é bom e abençoador. Entretanto, nem sempre nós temos o mesmo amor por Ele que Ele tem por nós. A gente afirma que o ama, mas não é o mesmo amor. É outro tipo de amor. Enquanto o amor dele é um amor gigante, o nosso é um amor anão. Enquanto o amor de Deus por nós é um amor de cruz, o nosso amor não nos permite um mínimo sacrifício das nossas vontades, dos nossos anseios, dos nossos quereres em prol dele. Paulo diz: irmãos, não vou questionar se vocês amam ou não amam, mas completem a minha alegria, tenham o mesmo amor. O que vocês têm recebido, entreguem. O que vocês admitem que tem chegado até vocês, devolvam na mesma proporção. Vocês têm sido abençoados, vocês têm sido ouvidos pelo Senhor, Deus tem estendido a sua mão sobre a vida de vocês. Então abençoem, então amem, então entreguem, então se dediquem. Ora, irmãos, o que Deus fez por nós não foi sob medida, foi além da medida. Deus entregou o seu Filho por nós. Estamos hoje perante a mesa do Senhor, celebrando não outra coisa, senão o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, para nos salvar, senão o dilaceramento da sua carne, do seu corpo, em sacrifício, em sofrimento, em prol da nossa salvação. Qualquer coisa que não seja proporcional àquele sangue e àquele corpo destruído por mim, não é amar do mesmo jeito. Servir a Deus a conta-gotas, a prestações, quando eu quero, quando eu estou com disposição, quando não está chovendo, quando não está fazendo sol quente, não é amar do mesmo jeito. Meus irmãos, completem o meu gozo, por favor, sintam a mesma coisa e tenham o mesmo amor. Paulo condiciona, irmãos, a sua alegria completa a esses aspectos. E ele avança, ele diz: meus irmãos, além de vocês sentir a mesma coisa, além de vocês terem o mesmo amor, tenham o mesmo ânimo. O ânimo, meus irmãos, é algo contagiante. Se eu digo para os irmãos, por favor, não ande com gente pessimista, agora eu mudo o que falei. Andem com gente animada. Andem com gente animada. Andem com aquela pessoa que você diz para ela: eu pretendo fazer uma coisa, e ela diz: você já conseguiu. Já aconteceu na tua vida. Andem com aquela pessoa
que você compartilha com ela, um sonho que você tem, e ela diz: eu tenho absoluta certeza que você vai concretizar esse sonho. Eu vejo em você todas as condições para que Deus abençoe a tua vida e para que você chegue lá. Sabe, irmãos, vocês sabem o que significa isso aqui para alguém como eu, por exemplo, que sou pastor, pastorear uma igreja que tem ânimo? Uma igreja que a gente diz assim: irmãos, na próxima sexta-feira nós vamos fazer uma vigília aqui, buscando o poder, a graça do Senhor sobre a nossa vida, buscando cura sobre os enfermos, buscando avivamento na igreja do Senhor, a volta dos que estão afastados, o fortalecimento daqueles que estão desanimados, e todos aderirem a isso com grande alegria. Não tem nada que pague a satisfação que isso proporciona. Os irmãos já leram na Escritura, quando Neemias e o sacerdote Esdras, após a reconstrução dos muros de Jerusalém, eles convocam o povo, meus irmãos, para que todos juntos possam ler o livro da lei, que estava perdido durante muitos anos e foi encontrado. E diz a palavra de Deus, irmãos, que aquilo ali durou o dia todo, e desde a criança pequena até o mais idoso, todos permaneceram ali de pé, ouvindo a palavra com ânimo e com grande felicidade na presença de Deus. Meus irmãos, completem a minha alegria, tenham o mesmo ânimo. Ele usa essa expressão, o mesmo, porque ele está comparando com o dele. Tenham o ânimo que eu tenho. Eu estou no meio de vocês animado. Eu estou no meio de vocês convicto de que isto aqui é de Deus, de que Deus está aqui, de que vocês irão vencer, de que essa obra vai crescer, de que os frutos aqui serão cada vez maiores. Tenham esse mesmo ânimo. Não deixem que o oposto disso, que é o desânimo, se aproxime de vocês. Estejam sempre altivos. Tenham sempre uma palavra firme e de vitória sendo pronunciada nos seus lábios. O ânimo faz toda a diferença, meus irmãos, dentro de um contexto de fé coletiva, porque é isso que se trata aqui. Paulo não está falando com uma pessoa aqui, Paulo está falando com uma igreja aqui. Isto é uma carta escrita para uma igreja, carta aos irmãos filipenses. Nós poderíamos dizer, contextualizando, carta aos irmãos alcantarenses, é a mesma coisa, é para todos nós. Tenham, meus irmãos, o mesmo ânimo, seja uma pessoa animada, seja uma pessoa disposta, não deixe o seu espírito ser coberto por teias de aranha, de comodismo, não caia na preguiça espiritual, não permita, não consinta que a carne vença o espírito dentro de você, porque essa luta é constante, irmãos. Carne não quer saber de Deus, carne não quer saber de culto, carne não quer saber de oração, carne não quer saber de evangelismo, carne quer sofá com televisão e pipoca. Quem quer isto aqui é o espírito, e para que isso não se apague, para que isso não se extingua dentro de nós, nós precisamos ter o mesmo ânimo que um homem como Paulo teve um dia. Pense nisso. Estamos falando aí de um homem que já passava dos 60 anos de idade, já alquebrado por uma vida de muitas dificuldades. Ele mesmo, escrevendo aos Coríntios, narra as tribulações que ele passou, açoites, espancamentos, naufrágios, perigos de salteadores, às vezes dado como morto, doente. E esse homem diz: meus irmãos, tenham o mesmo ânimo que eu tenho, não desanimem, não deixem nada enfraquecer a fé de vocês. E se vocês fizerem isso, vocês vão estar completando o meu gozo, completando a minha alegria. Amém? Deus Todo-Poderoso, Ele nos mantenha sempre um povo animado. Que vocês tenham, que vocês sintam a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor e que vocês tenham o mesmo ânimo. E, enfim, sentindo uma mesma coisa. Sentindo uma mesma coisa. Irmãos, talvez esse seja o grande desafio e seja a fenda que se torna uma cratera
quando a gente permite que o inimigo comece a se fazer presente. É quando a gente não sente a mesma coisa. Sentir uma mesma coisa é fundamental quando se determina uma diretriz para se seguir. Os irmãos nunca passaram por aquela experiência que você diz assim: olha, eu sinto que eu tenho que fazer isto aqui. Ou o contrário, né? Eu sinto que não devo seguir nessa direção. Paulo está dizendo assim: irmãos, sinto a mesma coisa. Isso é, sem sombra de dúvida, meus amados, uma forma de se trazer à tona a ideia de que se tenham decisões unânimes, de que se tenham posicionamentos iguais, de que todos tenham uma decisão tomada, uma decisão voluntária, uma decisão intelectual e espiritualmente bem estabelecida, de falarem uma mesma língua. A diversidade, eu repito, que há entre nós, não pode constituir antagonismos. Nós não fomos constituídos como igreja para nos digladiarmos, mas para nós caminharmos todos com um mesmo sentimento, sentindo uma mesma coisa. Os planos que se estabelecem são os planos de todos nós. As metas que são levantadas são de todos nós. Os acertos são nossos, os erros também. Os fracassos também. O que diz a palavra? Quando alguém se alegrar, alegrem-se com essa pessoa. E quando alguém estiver triste, chorem com elas também. Sabe o que é isso? Sentir a mesma coisa. Eu não posso estar feliz quando meu irmão está triste. Sabe, irmãos, eu não posso estar torcendo pelo fracasso de alguém. Essa não é a conduta e o coração de alguém que foi redimido pela cruz de Cristo. Sintam a mesma coisa. Isso é identificação. Isso significa que nós somos de uma única essência e que é impossível o inimigo nos separar porque nós estamos sentindo igual. Não é à toa que Paulo diz, irmãos, que é isto aqui que completa a sua alegria. É porque, de fato, se nós chegarmos a um nível em que a gente consegue isso, ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, seguindo uma mesma direção, nós não estaremos apenas alegrando o coração do velho, bom combatente e missionário Paulo, mas estaremos alegrando o coração do Deus vivo e todo-poderoso. Amém? Quando Ele nos convida para estar perante a sua mesa, é porque Ele quer nos avivar. E nos avivar significa completar a sua alegria. E nos avivar significa nos unir como um único povo, como uma só essência e como um só coração. O povo de Deus é um só. A igreja do Senhor é uma só. Nós não podemos admitir que Satanás nos divida. E a mesa é o nosso lugar de unificação. Amém? Que esse Santo Espírito Todo-Poderoso, meus irmãos, nos ajude, nos ensine a sermos um povo unido na sua presença. Caso contrário, todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente, de alguma forma, imagina que seja possível acontecer, mas lá na frente será o mais completo fracasso. Prova disso é que no verso 3, Paulo afirma: nada, vejam bem, meus irmãos, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Às vezes, irmãos, eu fico me perguntando com que cara a gente se coloca às vezes na presença de Deus para louvar, às vezes para pregar, às vezes para orar, quando a gente se depara com textos tão explícitos, tão flagrantes como esse, do que significa de fato a essência de um cristão que nasceu de novo. Paulo diz aqui que um cristão, ele não faz nada por contenda, ele não faz nada por vanglória. Um servo de Deus, ele não tem nenhum prazer em absolutamente nada diferente do que nós vimos no versículo 2, que não seja unificação absoluta, que não seja unidade plena. E a contenda é o oposto de tudo isso. A contenda é a disputa, irmãos. A contenda é eu me colocar contra você. A contenda é eu estabelecer guerra contra você. A contenda é eu querer
que aquilo que eu penso prevaleça sobre o que você pensa, que aquilo que eu sinto esteja à frente do que você sente. Nada façam por contenda, e muito menos por vanglória. O nome já está dizendo, vanglória, é uma glória vã, a glória que eu busco para mim. A única glória que não é vã é aquela que é tributada ao Senhor, o único que é digno de glória. Mas quantas vezes, né, irmãos, a gente fica doente porque a gente não recebe glória? Quantas vezes a gente fica magoado, machucado, porque a gente acha que fez tanta coisa boa e ninguém reconheceu isso? Quantas vezes a gente perde o sono e a fome, porque o nosso nome não foi lembrado, porque o aplauso não foi feito para o nosso trabalho. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz: meus irmãos, não façam nada por vanglória. Ou seja, qualquer que seja o esforço que seja feito no reino de Deus, estejam prontos para não serem nem lembrados por isso. Estejam prontos para que isso passe em branco no olhar das pessoas. Não façam nada por vanglória. E Paulo foi mais longe. Ele nos recomenda alcançar um grau de humildade tão grande, a ponto da gente se considerar pequeno e os outros maiores do que nós. Essa talvez seja a etapa mais difícil para a gente conseguir fazer esse homem feliz, como ele pede lá no começo. Completa minha alegria. Agora Paulo pede que, além de eu não fazer nada por motivo de briga, e além de eu não fazer nada para que as pessoas me aplaudam, que eu também me humilhe e eu considere as pessoas que muitas vezes eu nem concordo com elas, superiores a mim. Temos conseguido isso, irmãos? A gente pode colocar o rosto na frente do espelho da palavra e enxergar alguém que está vivendo isso aqui? Senão, nós não estamos alegrando nem o coração do apóstolo, nem o coração de Deus. E esse é o verdadeiro avivamento, quando nós finalmente chegamos nesse nível. Quanto menor você for, maior você é. Quanto mais no chão você estiver, mais perto do céu você vai estar. Quanto menos de você existir na sua vida, mais de Deus existirá dentro de você. Porque diz a palavra: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque disse o Senhor Jesus: aquele que quiser ser o maior, seja esse o que sirva. A lógica do Evangelho é reversa. Temos que nos considerar menores do que os outros. O outro é melhor do que eu. O outro é mais capaz do que eu. Ele é mais usado do que eu, ele louva melhor do que eu, ele prega melhor do que eu, ele administra melhor do que eu, ele tem ideias melhor do que as minhas, ainda que não seja isso uma verdade. Mas se eu sinto isso, eu estou alegrando o velho coração desse homem de Deus e do próprio Deus. Porque o problema não é a verdade dos fatos em si, o problema é como está o meu coração diante de Deus. E o meu coração, ele tem que ser o mais humilde possível, tal qual do grande João Batista, que disse ao avistar Jesus: é ele que tem que crescer e eu tenho que diminuir. É ele que tem que crescer e eu tenho que diminuir. Nos diminuamos, meus irmãos, todos os dias. Que nós sejamos cada vez menores, até chegar ao ponto da gente desaparecer por completo. Que nós sejamos tão pequenos a ponto da gente não conseguir mais se avistar. E a gente um dia poder falar como este mesmo Paulo um dia falou: não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo quem vive em mim. Quando nós fizermos isso, nós estaremos completando a sua alegria. No verso 4, Paulo afirma: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quer completar a alegria de Deus? Não coloque os seus objetivos, as suas opiniões em primeiro lugar, as suas ideias em primeiro lugar, a sua visão em primeiro lugar, o seu conceito de certo ou de errado em primeiro lugar.
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Alegrar o coração do Senhor, irmãos, é isso, é se anular. E é você priorizar o outro. É porque se nós pararmos um pouquinho para pensar, a gente vai encontrar aí a receita da perfeição. Se todos nós conseguirmos isso aí, e a gente oferecer isso daí um para o outro, a gente encontra finalmente a realidade perfeita. Porque se eu olho para o meu irmão e eu considero ele superior a mim, e se ele olha para mim e ele me considera superior a ele, deu tudo certo. O grande problema é quando essa balança desequilibra. E por isso que Paulo diz: tenham o mesmo sentimento, sintam a mesma coisa, porque eu tenho que ver o meu irmão acima de mim e ele tem que me ver acima dele. Essa é a relação. Essa é, meus irmãos, a realidade para que nós possamos estar perante a mesa do Senhor e vivermos um genuíno avivamento. Isso vai implicar no resultado final do verso 5, onde eu encerro essa mensagem. Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vejam bem, irmãos, Paulo está dizendo, ele era Deus o tempo todo, mas ele não fez questão de ser reconhecido como Deus. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Se eu ligar o versículo 5, meus irmãos, até o versículo de número 8, eu vou compreender a pergunta e a resposta do apóstolo. Eu vou compreender aquilo que ele me orienta a fazer e o significado do que ele me orienta a fazer. Ele diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E no verso 8 ele explica que sentimento foi esse. Foi um sentimento de se humilhar e ser obediente até a morte. Portanto, se eu tenho que ter o mesmo sentimento de Jesus, eu tenho que ser uma pessoa que se humilha e uma pessoa que obedece. Humildade e obediência são as marcas distintivas de um cristão que realmente nasceu de novo. Chegaremos lá, alegraremos o coração de Paulo e o coração de Deus, se aprendermos isso e se vivermos isso ao longo das nossas vidas. Amém? Todo tipo de contenda, todo tipo de dissensão, todo tipo de separatismo, todo tipo de vaidade, todo tipo de autoexaltação vem do inferno. Esses são os sentimentos do reino de Deus. Essa é a prova da presença do Espírito de Deus dentro do coração de alguém. Por isso Paulo diz: antes de chegar perante a mesa do Senhor, nós temos que estar preparados para não participarmos indignamente desta mesa. Significa que nós temos que ter esses referenciais para buscar isso na nossa vida e para clamarmos ao Senhor, no sentido de que Ele nos ajude a alcançar este nível de fé e assim estarmos perante a sua mesa. Amém? Hoje é noite de nós estabelecermos essa aliança com Deus, irmãos. Hoje é noite de nós buscarmos isso, alegrarmos o coração de Paulo, alegrarmos o coração de Deus, sendo, de fato, cristãos nascidos de novo e avivados na mesa do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento em agradecimento a Ele. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e obrigado por tudo que o Senhor tem feito ao longo desta última semana. Nós queremos agradecer porque aprendemos o que é avivamento aqui nesta igreja, Senhor. Ó Deus, durante muitos anos na minha caminhada, eu posso aqui confessar diante dos meus irmãos que poucas vezes aprendi tanto sobre avivamento. Sinto-me feliz diante de Ti, agradecido, meu Deus, porque eu nada sabia sobre isso. E porque agora, Pai, tenho uma grande direção a seguir. Eu tenho uma grande luz, um grande norte apontado pela Tua palavra. Senhor, que nós aprendamos a ser um povo de um só coração, um só sentimento, um só olhar,
um só caminhar, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aprendendo a viver em humildade e em obediência, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esses 25 anos de êxito no exercício do chamado ministerial e missionário dessa igreja. Pai, eu quero aqui diante dos meus irmãos agradecer pelos 2 anos em que eu tenho feito parte dessa história, porque estou diante de irmãos que têm me ensinado muito, estou diante de irmãos que estão acima de mim em muitos aspectos e eu tenho aprendido muito com eles. Obrigado, Senhor, porque eu precisava desses aprendizados, eu precisava, Senhor, receber na minha própria vida, no meu próprio coração, experiências como essas que têm me tornado um cristão melhor, um homem melhor, um pai, um marido melhor. E aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor continue a trabalhar na minha vida, no meu coração, no meu ministério, na tua igreja, no meio do teu povo, no meio desse rebanho que é teu, Senhor. E nós possamos diminuir, Pai, e o Senhor possa crescer entre nós. Que a nossa unidade seja notória nessa cidade. Ó Deus, eu não quero, não almejo e não te peço que a população desta cidade saia propalando: eis ali um povo religioso. Mas eis ali um povo que se ama, porque na tua oração sacerdotal, Senhor, no Evangelho de João está escrito que o mundo saberá que o Senhor existe quando perceber que nós somos um. É na nossa unidade, Pai, que o teu Evangelho se revela, e é na nossa unidade que o verdadeiro avivamento recai sobre a tua igreja. Aviva-nos, Senhor, e nos ajuda a sermos um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus para todos sempre.